Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula de cálculo 4, onde seguimos falando de coordenadas polares e o objetivo é estudar os gráficos das curvas polares. Veremos como podemos fazer um esboço do gráfico de uma curva polar e também vamos observar como são os gráficos das curvas polares em geral, beleza? Então olha só. O gráfico de f de r θ igual a zero é formado por todos os pontos cujas coordenadas polares satisfazem a equação. Assim como lá nas coordenadas cartesianas, qual é o gráfico de uma circunferência, por exemplo? É o conjunto de todos os pontos do plano cujas coordenadas satisfazem a equação dessa circunferência. Aqui em coordenadas polares é a mesma coisa. O conjunto de todos os pontos cujas coordenadas polares satisfazem a equação vão formar o gráfico dessa curva. Ok, geralmente a equação em sua forma explícita é dada por r igual a f de θ. R está em função de θ, R depende de θ. Os seguintes procedimentos podem auxiliar no esboço do gráfico. Vamos procurar pontos de máximo ou de mínimo, calcular esses pontos de máximo ou de mínimo, encontrar os valores de θ para os quais a curva passa pelo polo e verificar simetrias. Se a equação não se altera quando substituímos r por menos r, existe simetria em relação à origem. Se a equação não se altera quando substituímos θ por menos θ, existe simetria em relação ao eixo polar, que é o eixo horizontal, o eixo x. E se a equação não se altera quando substituímos θ por π menos θ, existe simetria em relação ao eixo θ igual a π sobre 2, que é o eixo y, o eixo vertical. Bom, vai existir simetria em relação à origem quando a equação apresentar r ao quadrado, certo? Porque aí a equação não se altera quando a gente substitui r por menos r. Para apresentar simetria em relação ao eixo polar, a equação deve possuir cosseno de θ, porque cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ. A equação não se altera nesse caso ao substituir o θ por menos θ. E para que o gráfico apresente simetria em relação ao eixo vertical, a equação deve apresentar seno, porque o seno de θ é igual ao seno de π menos θ. Beleza? Vamos colocar essas ideias em prática agora, fazendo um exemplo. Esboce a curva r igual a 2 vezes 1 menos cosseno de θ. De cara, já sabemos que o gráfico dessa curva vai apresentar simetria em relação ao eixo polar, certo? Porque a equação traz o cosseno. Cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ. Beleza. Vamos calcular pontos de máximo e de mínimo. Qual será o ponto de máximo? Note que o valor mínimo que o cosseno pode assumir é menos 1 e o valor máximo é 1, seja qual for o ângulo, beleza? Portanto, se o cosseno for menos 1, eu vou obter o valor máximo para o r, certo? Que vai ser 4. Vai ficar 1 menos menos 1 dentro do parênteses, 1 mais 1 que é 2, vezes 2, 4. E para qual θ obtemos esse cosseno menos 1? Θ é igual a π, beleza? Cosseno de π é menos 1. Ok, se θ for π, r é igual a 2 vezes 1 menos cosseno de π, que é menos 1. Fica 2 vezes 2, que dá 4. E qual é o ponto mínimo? O ponto mínimo será obtido quando
o cosseno de θ for 1, que é o valor máximo que o cosseno de θ pode assumir. E isso ocorre quando θ vale 0, beleza? Cosseno de 0 é 1. Fica R igual a 2 vezes 1 menos 1, que dá 0. Dessa maneira, o polo, a origem, é um dos pontos do gráfico dessa curva, né? Beleza. Já podemos colocar esses dois pontos no plano. Aqui está o eixo polar. Esse é o polo, a origem. Bom, um dos pontos é o próprio polo, já vou marcar em amarelo aqui. E o outro ponto tem coordenadas 4 e π, certo? Onde é que está esse ponto? Ele está a 4 unidades de distância do polo e está à esquerda do polo, né? Sobre o mesmo eixo polar, já que o ângulo é π, né? 180 graus. Então, partindo do polo sobre o eixo polar, andamos 4 unidades à esquerda. Aqui está esse ponto. E para fazer o esboço do gráfico, eu posso buscar pontos auxiliares para me ajudar, né? Então eu monto uma tabelinha de valores ali, dou alguns valores para o ângulo θ e observo o R correspondente. Um valor legal para θ é π sobre 2. Porque qual é o cosseno de π sobre 2? 0. Dessa maneira, o R vai resultar 2, ok? Porque dentro do parênteses fica 1 menos 0, que é 1. 1 vezes 2, 2. Mais um valor que podemos utilizar é θ igual a π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 é 1 sobre 2. 1 menos 1 sobre 2 fica 1 sobre 2, que vezes 2 dá 1. O R vale 1. E um terceiro ponto é θ igual a 2π sobre 3. Se θ é 2π sobre 3, ele tem o mesmo cosseno que o π sobre 3, né? Esse ângulo é 120 graus. Tem o mesmo cosseno do 60, só que negativo. Então é menos 1 sobre 2. Dessa maneira, fica 1 menos 1 sobre 2, 1 mais 1 sobre 2, que é 3 sobre 2, vezes 2 dá 3. O R é 3. Basta colocar esses 3 pontos no plano. E aí a gente já consegue esboçar o nosso gráfico, porque como existe essa simetria em relação ao eixo polar, eu só tenho que olhar o que acontece de 0 até π, né? Porque de π até 2π vai ser simétrico. Muito bem. Então, onde que está o ponto de coordenadas 2 e π sobre 2? Π sobre 2 é o eixo vertical. Forma 90 graus com o eixo polar, e o ponto está a 2 unidades de distância da origem, então está aqui. Muito bem. O outro ponto de coordenadas 1 e π sobre 3, π sobre 3 é 60 graus, é um pouco menor que o 90, e o ponto está a 1 unidade de distância da origem, então está mais ou menos aqui. E o terceiro ponto, 2π sobre 3, é um ângulo um pouco maior que o 90, né? E o ponto está a 3 unidades de distância
da origem. Então esse ponto está mais ou menos aqui. E dessa forma, qual é o esboço do gráfico, então, de 0 até π? É algo mais ou menos assim. Claro que é só um esboço, só para ter uma ideia, né? E aí, como existe a simetria, né? A parte de baixo é simétrica à parte de cima, então o gráfico dessa curva é algo mais ou menos assim. Olha só que bonito. É um coração, né? Parece um coração. Pois é, por isso mesmo que esse gráfico recebe o nome de cardioide, beleza? A partir de agora, veremos de modo geral o que acontece com os gráficos das curvas polares, beleza? Começamos pelas retas. Quais são as equações polares que definem retas? Primeiro caso, θ igual a θ0 ou θ igual a θ0 mais ou menos n vezes π, com n inteiro, é uma reta que passa pelo polo e faz um ângulo de θ0 ou θ0 mais ou menos nπ radianos com o eixo polar. Então, dada uma equação θ igual a um certo ângulo, é uma reta que passa pelo polo e faz esse ângulo com o eixo polar. Beleza? Segundo caso de equações de reta, r vezes seno de θ igual a A e r vezes cosseno de θ igual a B, com A e B reais, são retas paralelas aos eixos polar e π sobre 2, respectivamente. Então, r vezes seno de θ igual a A é uma reta paralela ao eixo polar, que estará acima do eixo polar se o A for maior que zero e abaixo do eixo polar caso o A seja menor que zero. Já a equação r cosseno de θ igual a B é uma reta paralela ao eixo vertical π sobre 2, que estará à direita desse eixo se B for maior que zero e à esquerda dele se B for menor que zero. Muito bem. Na sequência, circunferências. A equação mais simples que define uma circunferência é a equação polar R igual a C, com C real, ou seja, R igual a uma constante. É uma circunferência centrada no polo de raio módulo de C. Como essa equação não depende de θ, qualquer que seja o ângulo, o R é sempre igual a C. Portanto, para qualquer ângulo, o ponto sempre estará a uma mesma distância do polo. Então, a gente forma uma circunferência. E essa distância é módulo de C, que é o raio dessa circunferência, né? Beleza. Outra equação que define uma circunferência é R igual a 2A vezes cosseno de θ. É uma circunferência de centro no eixo polar, tangente ao eixo θ igual a π sobre 2. Se A é maior que zero, o gráfico está à direita do polo. Temos aqui a representação. Se A é menor que zero, o gráfico está à esquerda do polo. Beleza? Note que o ponto de coordenadas polares A e 0 é o centro dessas circunferências, beleza? Mais uma equação de circunferência é a equação R igual a 2B vezes seno de θ. É uma circunferência de centro no eixo π sobre 2 que tangencia o eixo polar. Se B é maior que zero, o gráfico está acima do polo. E se B é menor que zero, o gráfico está abaixo do polo. O centro das duas circunferências aqui é o ponto de coordenadas polares B e π sobre 2.
Muito bem. Depois das circunferências, temos os limaçons, cujas equações são r igual a A mais ou menos B cosseno de θ ou r igual a A mais ou menos B seno de θ. O B pode ser maior que o A, igual ao A ou menor que o A. Primeiro caso, se B é maior que A, então o gráfico tem um laço. E aqui abaixo estão os gráficos das equações r igual a A mais B cosseno de θ e r igual a A menos B cosseno de θ, para B é maior que A. Muito bem, agora vejamos como são os gráficos das equações com o seno. Olha só, r igual a A mais B seno de θ e r igual a A menos B seno de θ. É como se nós fizéssemos apenas uma rotação de 90 graus em relação aos gráficos que vimos anteriormente, né? Uma rotação sobre o polo. Então eu mantenho fixo o polo e aí giro o gráfico 90 graus, né? Segundo caso de limaçons, é quando B é igual a A. Nesse caso, o gráfico é um cardioide. Foi o que observamos como exemplo no início da aula. Abaixo estão os gráficos de R igual a A vezes 1 mais cosseno de θ e ao lado R igual a A vezes 1 menos cosseno de θ. Se B é igual a A, fica A mais A vezes cosseno, eu consigo colocar o A em evidência, e aí fica dessa maneira ali a equação. A que multiplica 1 mais cosseno de θ. Muito bem, se ao invés de cosseno for seno, o que vai mudar? Simplesmente vai ser realizada aquela rotação de 90 graus em torno do polo, né? Mantém o polo fixo e aí rotaciona o gráfico 90 graus. Então, como é que vai ficar? Fica dessa maneira aqui, né? R igual a A vezes 1 mais seno de θ e R igual a A vezes 1 menos seno de θ. Ainda nos limaçons, o último caso é quando B é menor que A. Nesse caso, o gráfico não tem laço. E aí os gráficos ficam dessa maneira para a equação com o cosseno e dessa maneira aqui para as equações com o seno. Muito bem, continuando, rosáceas. Olha só que gráfico bonito. As rosáceas são definidas pelas seguintes equações: R igual a A vezes cosseno de nθ e R igual a A vezes seno de nθ, onde A é um número real e n natural. Existem duas possibilidades, o n ser par ou ímpar. Se o n é par, a rosácea apresenta duas n pétalas. Aqui abaixo temos então os gráficos de duas rosáceas. À esquerda a equação é R igual a A vezes cosseno de nθ e à direita a equação é R igual a A vezes seno de nθ. Note que ambas apresentam 8 pétalas. Portanto, o n dessas equações ali seria 4, né? Beleza. E caso n seja ímpar, a rosácea apresenta exatamente n pétalas. Aqui estão os gráficos, ambas trazem 5 pétalas. Nas equações, então, dessas rosáceas, n seria igual a 5.
Agora temos aqui as lemniscatas, que são as equações r² igual a mais ou menos a² vezes cosseno de 2θ, ou r² igual a mais ou menos a² vezes seno de 2θ, onde a é um número real. São gráficos que apresentam simetria em relação ao polo, como nós comentamos lá no início da aula. As equações trazem o r², se eu trocar r por menos r não muda a equação. Então a gente vai ter essas simetrias em relação ao polo. Todos os gráficos que vimos até agora, eles apresentavam simetrias em relação ao eixo polar, né, o eixo horizontal, ou em relação ao eixo vertical, o eixo π/2, né? Agora, então, temos aqui simetria em relação ao polo. E, por fim, para finalizar, espirais. Vejamos as equações de alguns espirais. O primeiro é a espiral hiperbólica. R vezes θ é igual a A com A maior que zero. Aqui estão os gráficos da espiral hiperbólica. A espiral de Arquimedes possui a equação R igual a A vezes θ com A maior que zero. Esse é o seu gráfico. A espiral logarítmica tem equação R igual a E elevado na A vezes θ. Aqui está o seu gráfico. E por último, a espiral parabólica possui equação r² igual a θ. Abaixo temos os gráficos de r igual a raiz quadrada de θ e r igual a raiz quadrada de menos θ. Beleza? Por hoje é isso, pessoal. Espero vocês na nossa próxima aula.